Capítulo 4. O ciclo das emoções negativas. Entenda como funciona o seu emocional. Quando uma emoção negativa é acionada, o cérebro e todo o organismo entram em conexão e reagem a um acontecimento desagradável. Isso você pode observar nas fases do ciclo apresentadas a seguir. As fases do ciclo das emoções negativas. Para efeito didático, é melhor entendermos o processo, dividimos em 5 fases. A ocorrência da emoção negativa, desde o estímulo interno do sistema límbico até sua expressão externa através do comportamento. Primeira fase, acontece um evento. O evento é provocativo? Não é provocativo? Tudo dependerá das crenças e das experiências acumuladas sobre situações semelhantes registradas na memória emocional, que vão delinear o modelo mental. Vamos criar uma situação que pode ser provocativa para uns e não provocativa para outros. Imagine uma reunião na empresa para a qual você não tenha sido convocado. Você ficou sabendo que seu gestor estava presente e que tomou decisões no projeto em que você trabalha. Como se sente e percebe o evento? Normal ou ameaçador? Nesse momento, a percepção do evento passa pelo filtro das crenças que moldam o modelo mental. Se ele se esqueceu de mim, é porque não sou competente. Não sou o mais importante e assim ele quer me excluir. Conforme disse Peter Singer, modelos mentais são pressupostos profundamente arraigados, generalizações, imagens ou histórias que influenciam nossa maneira de compreender o mundo e de nele agir. São os modelos mentais de cada pessoa que definem de que modo perceberá o que está acontecendo à sua volta, como se sentirá com o evento, como pensa e, finalmente, como agirá. Segundo o pai da psicologia cognitiva comportamental, Aaron Beck, o ser humano tem, como norteadores dos comportamentos, 3 esquemas de crenças, que podem ser positivos ou negativos. Sou adequado, sou inadequado. Sou amado, não sou amado. Sou competente, sou incompetente. Essas crenças essenciais vão sendo formadas e alimentadas durante toda a vida, por meio dos ensinamentos da educação e de experiências vivenciadas, norteando o modo de perceber o mundo e de agir sobre ele. Tais crenças influenciam inclusive o funcionamento do nosso cérebro, tanto no sistema emocional como no racional, ou seja, impactam diretamente os pensamentos e emoções que sentimos. A forma de agir de uma pessoa é resultado disso tudo. Daí a importância do autoconhecimento para entender como funciona o modelo mental. Quais as crenças que estão determinando a forma de ser e agir? O que está ajudando ou atrapalhando sua vida? O significado que atribuímos ao que vivemos impacta diretamente a forma como nos apropriamos das experiências. Como esses pensamentos vão influenciar o funcionamento do cérebro? Simultaneamente a isso, o que acontece no cérebro? A. Quando um evento acontece, a amígdala cerebral, que é o radar da percepção e está localizada no sistema límbico, área do cérebro responsável pelas emoções, faz uma consulta ao hipocampo. B. Responsável pela memória de curto prazo, o hipocampo, outra estrutura do sistema límbico, avalia qual é a crença presente na memória e que vai determinar se o evento é ou não é uma ameaça, e por conseguinte, qual emoção será estimulada: tristeza, medo, raiva ou alegria. C. Se o hipocampo constatar que não existe ameaça, automaticamente o nível dos hormônios do estresse reduz e o corpo entra em relaxamento. O pensamento positivo é estímulo no córtex pré-frontal, porque a sensação é de conforto e prazer. Ou seja, se a crença que permeia seu modelo mental diz que não há perigo, o ciclo se encerra. D. Se, porém, o hipocampo constata que há riscos de perigo, o sistema límbico confirma ao reptiliano que deve agir, ao mesmo tempo em que manda informações para o córtex pré-frontal, determinando qual pensamento negativo terá predominância, porque a sensação é de desconforto. Ao mesmo tempo, prepara o corpo para se defender,
aumentando o nível de adrenalina e cortisol, hormônios do estresse. Percebe-se o estresse pelas reações fisiológicas, como tremor, face pálida ou vermelha, aceleração dos batimentos do coração, o sangue fervendo nas veias, dependendo, é claro, da emoção sentida. Esse é o circuito da emoção negativa dentro do cérebro. O pensamento automático negativo surge a partir do momento em que esse circuito se torna consciente. Você se sentiu desconfortável repentinamente e seu corpo foi tomado por uma sensação de torpor? O que está acontecendo? Você ainda não tem consciência do circuito do medo em andamento. Apenas sente uma ameaça no ar e um desconforto. Nesse momento, seu cérebro liga o sistema de alerta, avisando o pré-frontal do perigo. Estimulado pela ativação dos hormônios do estresse, o pré-frontal foca sua atenção na vigília do ambiente ameaçador. Assim, instala-se o pensamento negativo e todo um mecanismo de defesa. Aparece o primeiro pensamento: meu chefe me sacaneou, ele está me traindo e me excluindo. Segunda fase. Pensamentos negativos são desenvolvidos automaticamente. Os pensamentos residem na área racional do cérebro e são resultado das crenças que moldam nosso modelo mental. Muito bem. Se você percebeu o evento como provocação, o processo continua e seu límbico, área das emoções, totalmente ativado por uma emoção negativa, comunica-se diretamente com o pré-frontal, nutrindo de pensamentos negativos, que vão guiar o comportamento defensivo a ser usado naquela situação. Você ainda tem um pouco de tempo para fazer uma avaliação cognitiva e mudar o rumo do ciclo. É o momento de ativar o pré-frontal. E é aí que se situa o livre-arbítrio. São segundos em que você fará escolhas conscientes e decidirá se agir movido pela emoção ou se usará o freio emocional. Ou seja, vai trazer a emoção ao consciente, dar uma freada, pensar sobre o tipo de reação emocional presente e seus impactos, escolhendo assim uma ação madura e responsável para expressar a emoção. Caso o freio emocional não funcione, você construirá circuitos com conteúdos negativos em seu mapa mental, o que resultará em mais pensamentos negativos que forçarão uma reação emotiva, podendo ser um ataque de fúria, uma crise de ciúme, uma intensa ansiedade ou mesmo uma prostração que beire a depressão. O freio não funcionou? O cérebro deu continuidade ao processo? Exemplo: meu gestor está me boicotando porque quer se vingar de mim. Ontem cheguei atrasado e agora está dando troco. Ele nem sabe que sofri um acidente, pois, afinal, ele não se sensibiliza com os problemas das pessoas. Se você não avaliar e não mudar seu pensamento automático negativo, o ciclo continuará e virá a fase seguinte. Terceira fase. Com o emocional ativado, o estresse aumenta e as emoções, medo e raiva se misturam, alimentadas por outros pensamentos negativos. À medida que o sistema límbico, área do emocional, fica mais ativado pelas emoções negativas, novos circuitos neurais com informações negativas vão sendo reforçados em seu mapa mental, nutrindo seu cérebro de outros pensamentos ruins e estressantes. Resultado: seu pré-frontal está fora do jogo. Exemplo: você sente medo de ser excluído pelo chefe e, simultaneamente, sente raiva por ele ter cometido essa traição. Aí pensa: se ele acha que vai me inibir e pressionar com esse comportamento, está enganado. Se não usar alguma técnica de controle emocional, você irá para a fase seguinte. Quarta fase. Escolhe-se o comportamento de defesa. O medo e a raiva não controlados estimulam uma série de sensações, como frustração, insegurança, ansiedade, irritação, desprezo e etc., que alimentarão mais pensamentos e comportamentos destrutivos. Daí para frente, seu comportamento será baseado em intenções defensivas. Você foi contaminado pelas emoções destrutivas e, às vezes, baseando-se em uma realidade distorcida. Exemplo: a partir de agora não darei mais informações para ajudar meu chefe. Gostaria de ser assertivo,
mas com esse modelo de chefe só sendo político e bajulador. Assim, ele fica feliz e não me persegue mais. Se você não usou nenhuma técnica de gestão emocional, fatalmente seu comportamento será defensivo e as 6 dimensões do seu estilo emocional estarão comprometidas. Quinta fase: expressão da emoção. O reptiliano entra em ação e reage automaticamente. Se a emoção não for expressa sob o comando do racional, 2 caminhos são possíveis. Ou você vai tentar reter a emoção dentro de si, ou vai despejá-la de maneira inadequada, ridicularizando, esbravejando, culpando o outro, criticando e agredindo. Exemplo: bem, ele é chefe e tem mais poder que eu. Ele pode me demitir e isso eu não quero agora. Quando chegar o momento certo, eu mesmo detono a imagem dele. Quando a raiva não é expressa, evidentemente essa energia fica guardada dentro de você, transformando-se em mágoa. Toda vez que algo lhe lembrar o evento ocorrido, o ciclo será iniciado novamente e os pensamentos negativos virão à tona. Quanto mais esse ciclo se repetir, mais intensa ficará a sua raiva, assim como sua manifestação, podendo chegar à ira e ao ódio. Para não ter contato com a dor emocional, o cérebro é hábil em construir estratégias de defesa. Como criamos nossas estratégias defensivas? Em nossos relacionamentos cotidianos, podemos constatar que são poucas as pessoas que se sentem livres para expressar o que está dentro delas. Pessoas mal resolvidas nas suas necessidades emocionais buscarão ser amadas a qualquer preço, serem aceitas e reconhecidas pelas suas posses e status, não pelas suas qualidades pessoais. Essas pessoas preferem se proteger por meio de comportamentos defensivos e pagar os custos da relação, agressão, submissão. Tudo isso para obter benefícios questionáveis, provenientes dessa relação complementar e simbiótica, cujos papéis são bem definidos, como o dominador que ataca e o dominado que recua. Essa cumplicidade de papéis que aprendemos na vida para resolver nossos problemas reduz o poder de escolha a 2 possibilidades: de ação nas relações sociais, ou procuramos agradar ao outro, buscando a harmonia e evitando o conflito, ou atacamos o outro, como forma de impor nossos desejos. Parecem ser essas as formas mais corriqueiras que aprendemos para resolver nossos problemas. Nosso repertório de escolhas diminuindo dificultará a livre vazão de nossos desejos, necessidades e opiniões, e a sensação de ameaça se tornará um gatilho de emoções negativas, medo, raiva e tristeza. Isso quer dizer que, quanto mais um profissional utiliza mecanismos de defesa, porque se sente em situação de risco, mais frequentemente será fisgado por essas emoções, reforçando suas vulnerabilidades. Os problemas crescem e geram situações mal resolvidas e rancorosas entre as pessoas. Pessoas rancorosas lidam com o cotidiano do trabalho, ora de forma passiva, ora de forma manipuladora. Quando estão à beira do colapso, tornam-se agressivas e invasivas, construindo relações destrutivas. Pessoas rancorosas são mais vulneráveis emocionalmente e presas fáceis nos relacionamentos interpessoais, ou seja, facilmente perdem o controle da situação e acionam o ciclo da emoção negativa. A passividade, a manipulação e a agressividade são ingredientes típicos de mecanismos de defesa. O mecanismo de defesa surge quando existe uma ameaça, seja real ou imaginária. Quando é real, a defesa é bem-vinda, mas ela pode aparecer como resultado de divergência dentro do ser humano. Quando a autoimagem não coincide com aquilo que a pessoa acredita ser esperado dela, a sensação de inadequação toma conta de seus pensamentos e sentimentos. Não havendo coerência entre o que ela é e o que deve ser, a pessoa se defronta com o perigo da ameaça à autoimagem. O mecanismo de defesa tem a função de neutralizar essa ameaça, levando a pessoa a uma realidade distorcida para acertar a percepção negativa sobre si mesma. Esse processo se dá na interação humana, a partir de um evento que estimule pensamentos negativos ao seu respeito. A pessoa
Para não ter contato com seu autoconceito também negativo, reage defensivamente e se mantém na pseudo-segurança, também chamada zona de conforto. Exemplo de mecanismo de defesa. Não fiz o trabalho, sou incompetente. Mas, por que você não me deu as orientações adequadas? Coloco a culpa no outro e me livro da responsabilidade. Igual, portanto, sou competente, porque não sou responsável pelo erro. Criamos essas desculpas como uma forma de negar o que vemos e sentimos dentro de nós, inseguranças e fragilidades. Olhar para dentro de si muitas vezes provoca dor emocional. Quem gosta de sentir dores? Por essa razão, queremos provar que não somos culpados, ou seja, somos competentes e merecemos ser aceitos e amados. O objetivo defensivo é corrigir as ações inaceitáveis e, assim, ajustar uma autoimagem de não dignidade para uma de dignidade, de amor e aceitação. Buscamos justificativas para poder aplacar nossas dúvidas sobre nós mesmos. Estratégias compensatórias ou mecanismos de defesa são padrões de comportamento que ajudam a enfrentar as crenças disfuncionais que colocamos em nossas mentes no decorrer da vida ou a impedir que elas se tornem públicas. Não eliminar o sofrimento, apenas o transferem para outro contexto. De onde vêm essas crenças que desvirtuam o caminho do ser humano? Vem das experiências vividas na socialização da pessoa e da educação recebida na família e na escola. Além das influências do meio em que vive com os valores típicos de cada sociedade. A socialização é construída pela família, pela escola, pela mídia, pelo ambiente profissional e por outras instituições sociais. Através dessas instituições, a sociedade nos diz o que podemos fazer e não devemos fazer. Certo e errado, verdade e mentira, moral e imoral, bem e mal, bom e ruim. Enfim, são valores e crenças que a sociedade incute na mente das pessoas, servindo como guias na caminhada da vida, definindo assim o modelo mental de cada ser humano. Pesquisas e teorias sobre a maturidade emocional humana mostram que as experiências infantis podem favorecer a criação de crenças favoráveis e desfavoráveis ao ser humano e levá-lo a dizer para si mesmo: eu não sou amado, eu não sou competente e eu não sou adequado, acreditando de fato nisso. Nas situações mais difíceis da vida, essas crenças se tornam fortes dentro da mente da pessoa, levando a adotar mecanismos de defesa ou estratégias de compensação para não sentir a dor do desamor, do abandono, da incompetência. Exemplos de defesa: beber para se soltar e sentir mais confiança. Nunca recusar um pedido ou emitir uma opinião. Trabalhar muito para não cometer erros. Buscar reconhecimento excessivo ou evitar chamar atenção. Evitar confronto ou provocar os outros. Controlar as situações ou abdicar do controle necessário. Tentar agradar excessivamente aos outros ou se distanciar, agradando só a si próprio. O fluxo do mecanismo de defesa. Vejamos como as emoções negativas atuam em nosso sistema emocional e como construímos nossas defesas para sobrevivermos nos relacionamentos pessoais e profissionais. Tudo começa com a ansiedade gerada pelo medo da dor da perda. Temos medo da morte, da doença, de ser ferido, do abandono, do fracasso, de deixar as oportunidades escaparem, de ser enganado, do desconhecido e de expor nossas fraquezas. Medo da dor da perda. O medo de um inimigo da expressão livre dos pensamentos e sentimentos. Como função de alerta contra o perigo, o medo é uma emoção positiva, ajudando-nos a sobreviver. Contudo, a partir do momento em que passa a interferir na qualidade da autoestima e a conduzir pensamentos irracionais para comportamentos defensivos, passa a ser uma arma apontada para seu ego, uma prisão para sua espontaneidade. Essa imobilidade psicológica acarreta a ansiedade, aquele aperto no peito que nos causa autopiedade. Nesse momento, tornamos-nos vítimas de nossas armadilhas. No ambiente de trabalho, o medo é sentido mais intensamente por aquele que vê o risco de perder o emprego,
que acredita ter competências insuficientes. Ao se comparar com seus colegas, experimenta um sentimento de insatisfação pessoal, percebendo-se inferior aos outros. O medo atinge o estágio da angústia, naquele que se olha e se vê como alguém que não faz diferença, necessária para ser interessante aos olhos das pessoas da empresa. Muitas vezes, para se manter no emprego, a solução é expor sua individualidade o mínimo possível ou usar a máscara da agressividade disfarçada de coragem, pois acredita-se que assim as fragilidades não se tornarão visíveis aos olhos do inimigo. É um círculo vicioso. O medo gera insegurança, a insegurança gera o medo de arriscar e de experimentar, que, por sua vez, gera a impotência, aquela sensação de incapacidade que, por fim, culmina na ansiedade. Dor. Quando a pessoa experimenta uma perda, é tomada pela dor, que, por sua vez, cria desequilíbrio e exige uma reação energética. Para fora, para eliminar essa dor. Essa reação energética se chama raiva. Raiva é a sensação de estar ofendido porque alguém ou alguma situação lhe fez um mal. Reprimida, a raiva aumenta a mágoa que a originou, gerando a autopunição. Raiva não expressa pode ser dirigida para dentro e guardada como culpa. Quando encaramos a raiva, podemos administrá-la adequadamente. Se, ao contrário, ao não expressá-la, formos dominados pela sensação de culpa e outras emoções negativas, o caminho direto será o desenvolvimento de mecanismos de defesa. Culpa é o sentimento de ser indigno, detestando-se a si mesmo. Se a culpa não for logo aliviada pela aceitação da raiva inicial, ela se volta contra a própria pessoa. Uma pessoa com sentimento de culpa não se considera digna de aceitar o que os outros lhe dão, e assim não se sente realizada e não pode retribuir. Se a culpa se aprofunda, a pessoa se sente triste, podendo ser acometida pela depressão. Depressão é o estado emocional de infelicidade e melancolia. Ocorre quando a raiva se transforma em rancor. Uma pessoa rancorosa não consegue se sentir feliz e a infelicidade por longo tempo induz a perda do contato com o motivo da mágoa. E a partir daí, não se consegue identificar a razão de sua depressão. A depressão extermina a energia e destrói a pessoa. Por que as pessoas desenvolvem esses mecanismos de defesa e passam pela vida o usando como meio de sobrevivência? Crenças irracionais que dominam seu modelo mental e distorções cognitivas que afetam seus pensamentos. Por exemplo, um erro cognitivo é a exigência de ser perfeito, de acertar e saber tudo, de corresponder totalmente às expectativas do meio ambiente e de si mesmo. Não aceitamos as imperfeições humanas como normais. Fugimos da dor e, quando há ameaça de dano emocional, nossa reação é evitá-la. É por isso que construímos as defesas, as couranças, as máscaras com as quais disfarçamos nossos verdadeiros sentimentos, mentimos para nós mesmos. Quanto menos houver a aceitação das próprias fraquezas e fortalezas, maior a possibilidade de usarmos os mecanismos de defesa, pois sentimos medo de não sermos amados, de não sermos competentes, de não sermos adequados. Defesas consomem energia. Se forem grandes, fortes e frequentes, nossa energia será exaurida e nada sobrará para enfrentarmos e resolvermos as dores, frustrações e perdas normais da vida. Isso porque a energia consumida pelas defesas vai para a construção e manutenção de uma barreira da realidade. É preciso encontrar o equilíbrio entre a dor e a defesa. Se você foge da dor, ela não se acaba nunca e vai persegui-lo sempre, consumindo toda a sua energia e reforçando o circuito cerebral que gera o pensamento negativo. Se você usa sua energia para viver o sentimento da perda, a dor vai embora definitivamente. O circuito da recompensa é ativado e você se sentirá melhor. As pessoas aprendem durante o processo de amadurecimento, o que não devem perceber conscientemente. Aprendem a alterar e restringir suas percepções, a se defender contra sentimentos ou tabus indesejáveis, contra os impulsos e as lembranças que provocam ansiedade.
A esse processo se dá o nome de defesas perspectivas, que são mecanismos automaticamente acionados, com controle consciente da pessoa, para subordinar informações não desejadas ao inconsciente. Elas servem também para permitir que nos concentremos no que estamos fazendo em determinado momento. Esse é o benefício das defesas. O prejuízo maior é quando as defesas perspectivas são acionadas como mecanismos de inibição e distorção da realidade. As defesas alteram nossa visão de nós mesmos, de nossas motivações e dos relacionamentos humanos. O uso intenso das defesas torna as pessoas vulneráveis à manipulação. O manipulador percebe esse ponto fraco da pessoa defensiva e diz o que ela quer ouvir, sentir ou ver. As defesas amortecem a dor, protegendo-nos de nossa consciência e assim funcionamos diante do perigo ou da perda. Fique atento, porém, porque as mesmas defesas que ocultam a dor também impedem que ela seja resolvida. A solução é aceitar que você é vulnerável e sentir a dor. Verá que a dor vai embora definitivamente. O equilíbrio emocional só é possível quando a pessoa desenvolve autoconsciência e autoconhecimento suficientemente satisfatórios para entender a dinâmica interna de seu eu e identificar claramente as origens de suas emoções destrutivas. É com autoconsciência e disciplina que o estilo emocional alcançará seu equilíbrio e potência máxima. Aproprie-se de suas emoções e equilibre seu estilo emocional. Ao assumir total responsabilidade por suas emoções, você poderá usá-las a seu favor, transformando-as em ações construtivas para seus relacionamentos, encarando-as e utilizando o conteúdo de seu pensamento na primeira pessoa do singular. Eu me irrito, eu sinto medo, eu me sinto triste, eu tenho o direito de me sentir feliz. Você ganhará vários benefícios ao administrar eficazmente seus medos, sua raiva, suas decepções e tristeza. O grande ganho é você sentir-se seguro, confiante, competente, adequado e firme nas suas relações sociais. Como resultado de uma ação responsável na administração das suas emoções, você ganha saúde, energia, qualidade de vida, autoestima, satisfação, orgulho de si e, principalmente, percepção lúcida da realidade. Ponto essencial para tornar sua postura coerente, madura e com total controle emocional. Os pensamentos que reforçam as emoções negativas são os mesmos que direcionam nossas ações. Dessa forma, podemos concluir que pensamento, emoção e comportamento estão intimamente interligados em total influência recíproca. Como gerenciar o ciclo das emoções? Interferindo nas crenças que geram as emoções negativas e comportamentos disfuncionais, utilizando técnicas de ressignificação desses pensamentos negativos automáticos que aparecem em nossa mente consciente sem o nosso controle. Ou seja, fazendo uma avaliação cognitiva do pensamento negativo, buscando sempre a solução e não a explicação do problema. Interferindo nos comportamentos disfuncionais, substituindo-os por padrões de comportamento adequados à situação e que demonstrem maturidade e responsabilidade. Interferindo na comunicação, que é a expressão dos nossos pensamentos e emoções, adotando um estilo de comunicação assertiva. Nos próximos capítulos, vamos analisar esses 3 aspectos determinantes para criar um jeito de ser. Crenças determinantes do modelo mental, padrões de comportamentos e estilos de comunicação. Reflexões. 1. Em quais situações você aciona suas defesas e engatilha o ciclo de emoções negativas, medo, raiva e tristeza? 2. O que você pretende fazer com os resultados dessa reflexão para equilibrar mais e mais seu estilo emocional, trazendo mais felicidade para a sua vida?